Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu vir a terra do Egito. Ouvintes, nós vamos iniciar a nossa meditação de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, fazendo a seguinte denúncia: Satanás odeia a revelação. Por que ele odeia a revelação? Note isto. Ele não odeia, ele não está perseguindo, ele não está contrariado com as pessoas porque elas se tornam crentes de quaisquer igrejas. Pelo contrário, ele está aconselhando que a pessoa deve ser crente, deve ser evangélica. Satanás está dando esse conselho. Agora, ele odeia a revelação, porque ele sabe que se o povo de Deus recebe a verdadeira revelação, então ele não poderá enganar aquele povo. Jesus disse que Satanás trabalharia tanto no setor religioso, viria tão polido nas Escrituras, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, não é possível. Então, Satanás odeia a revelação, porque pela revelação do Espírito Santo, o crente conhece todos os sinais de Deus, por menores que sejam. Um pequeno sinal de Deus era tudo para a igreja primitiva. Lembremos-nos de que um pequeno sinal salvou a vida da meretriz Raabe, um cordão vermelho apenas. Não foi muita coisa, não foi um grande conhecimento intelectual, não foi uma grande coisa, uma grande torre que salvou a Raabe, mas foi um pequeno cordãozinho vermelho. Foi um pequeno sinal que salvou a Raabe. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato tem a revelação, se ela é de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a revelação. Então ela crê que Deus respeita o sinal, como os homens de Israel estavam obrigados a respeitarem o sinal na casa de Raabe, embora ela sendo a meretriz. Os homens de Israel tinham uma ordem que não podiam tocar naquela casa, porque ela havia recebido os mensageiros de Deus. Então aquela casa estava reservada para Deus. E isto simplesmente através de um pequeno sinal. Então, se o sinal de Deus é tão pequeno, é tão simples,
e por isso deve ser visto por revelação, Satanás odeia a revelação. Nós lembramos nesse instante que apenas um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha que aquela viúva Sarepta de Sidom tinha foi o suficiente para salvar a sua vida e de seu filho. Um pouquinho apenas. Uma mão apenas que o servo de Elias viu no céu. Uma nuvem do tamanho de uma mão. Foi o sinal suficiente para que Elias então cresse que Deus havia recebido a sua oração e que ia chover. Agora vamos prestar atenção sobre isto aqui. O sinal lá no Egito foi o sangue de um cordeiro, não de um cordeiro mesclado, misturado com o mundo, com outras naturezas. Não um cordeiro manchado, defeituoso, mas um cordeiro puro, sadio, de sangue puro. Aquele foi o sinal, o sangue nos umbrais das portas. E o povo que tinha a revelação, que de fato Deus tinha colocado diante de si um profeta, sabia perfeitamente o que fazer com o cordeiro. O que muitos não sabem o que fazer com o Evangelho. Recebem o Espírito Santo, mas não sabem o que fazer com ele. Recebem os dons, mas usam os dons para fazer personalismo, para fazer grandes coisas materiais, para em si enriquecerem aqui na terra. Usam os dons para fama e outras determinadas coisas que contrariam plenamente a vontade de Deus. Mas aquele povo sabia o que fazer com o cordeiro. Se alguém lhe pendurasse a cabeça do cordeiro lá no umbral da porta, o anjo da morte teria entrado e matado o seu primogênito. Se alguém tivesse pendurado ali um pedaço de carne do cordeiro, pensando que seria a mesma coisa, o anjo teria entrado da mesma maneira. O anjo da morte teria matado o primogênito daquela casa. Mas eles obedeceram. Eles souberam o que fazer com o cordeiro, o que se devia comer do cordeiro e o que se devia expor do cordeiro. Expor o sangue é expor o sinal. E o sinal é justamente a única coisa que Deus respeita. Deus não tem compromisso com um homem nem com uma mulher, e nem com igreja alguma, por mais bonita, por mais rica que ela seja. Se aquele povo está fora do sinal, está fora da sua palavra, está fora do seu espírito, Deus não responsabiliza. Deus não responsabilizou por aqueles que estavam fora da arca. Deus não responsabilizou por aqueles que não expuseram o sangue do cordeiro. Deus não se responsabilizou por todas as damas honestas, virgens de Jericó, mas que não tinham o cordão vermelho, que não tinham o sinal como a meretriz Raabe tinha. Deus não responsabiliza por você, simplesmente por você ter uma religião, simplesmente por você dizer que é crente há 50 anos, há 30 anos, e mesmo tenha nascido no Evangelho. Deus não tem compromisso nenhum com você, a menos que você tenha o sinal, o Espírito Santo da graça. E se você tem o Espírito Santo, você tem a revelação para conhecer todos os sinais de Deus. E por isto, você constatará
um sinal evidente na sua vida é que Satanás te odeia. Satanás odeia a mensagem que o desmascara, que revela o Gênesis, que revela a semente da serpente, que revela o Apocalipse, que mostra Malaquias 4, 5 e 6, mostra o mensageiro para esta era. Satanás odeia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles blasfemam do bom nome que sobre nós foi invocado, disse São Tiago. Isso é Satanás que faz estas coisas, combatendo, odiando a revelação. Mas agora, vamos partir para um fato muito importante. Nós sabemos que nós temos várias dimensões pelas quais devemos passar. Sim, a primeira delas, nós estamos nela. Essa dimensão humana. E nessa dimensão humana, nós somos terra, humanamente falando. Somos pó. Somos casa, terra ambulante, um corpo. Agora, dentro deste corpo há um espírito e a alma, que é a natureza daquele espírito. Então, enquanto estamos aqui, nós temos tempo para manifestar de onde nós temos vindo, de onde nós procedemos, de qual semente nós somos. A semente de Abraão nunca se misturou. Cristo é a posteridade de Abraão, e por isso nós somos a descendência de Abraão. Nunca se mistura. Você nunca faz uma manga virar limão. Você nunca faz um nabo virar cenoura. Você nunca faz uma vaca virar um camelo. Você nunca faz um camelo virar uma baleia. Não, as sementes não se misturam de maneira alguma. De fato, existe o campo híbrido do enxerto, mas se mesmo uma natureza tem que aceitar a outra e haver um cruzamento, e justamente para explicar o que está acontecendo nesta era, existem essas frutas cítricas e mesmo animais, semente animal, que permitem cruzamento para mostrarem, é uma Bíblia também, para mostrar o estado da era em que estamos vivendo. É uma era híbrida, uma era de enxerto, é uma era de mistura, misturando as taças de Deus com as coisas do mundo em suas orgias, misturando o evangelho com música mundana, com ritmos que vieram do inferno e assim sucessivamente. Mas aqui está, você não pode misturar uma semente original. A semente de Deus nunca será misturada. E ela, na verdade, pode estar dentro deste lodo que é essa dimensão, e essa carne sujeita às mesmas paixões dos demais. Quem sabe até mesmo nos mesmos pecados, no mesmo lodo, mas quando a água cai, que é a mensagem, que é a palavra, que é os rios de águas vivas que estão correndo do ventre de quem tem crido, e você ouve a pregação verdadeira da palavra, então esta água incentiva essa semente que está dentro deste lodo, dentro deste barro humano, e ela brota, ela arrebenta para manifestar a sua natureza. E logo em seguida, essa manifestação expõe o sinal de Deus, que é o Espírito Santo da graça. E o sinal de Deus é que nos evita, nos livra de sermos enganados pelo espírito religioso, que nos livra da queda das muralhas, enquanto as torres estavam caindo, enquanto as boates estavam sendo soterradas, e as damas de mãos polidas e de peles tratadas estavam morrendo desgraçadamente. Uma meretriz estava ali sob unicamente um cordão vermelho, salva e redimida. Sim, amados, isto aconteceu no tempo de Noé, no tempo de Moisés. A sua mãe teve a revelação de Deus.
e o colocou dentro de um cesto, porque Satanás estava revoltado contra o povo de Deus, estava odiando o povo de Deus como sempre odiou. Ele não podendo contra Deus, ele se lança contra o povo de Deus. Mas aquela mãe teve a sabedoria de betumar um barquinho, colocou Moisés, o menino, tipo de Cristo, dentro das águas. E os jacarés, na verdade, se aproximavam daquele barco. Mas havia um anjo ali, guardando aquele barquinho, guardando aquele cesto betumado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Estava ali guardando, enquanto aqueles jacarés estavam gordos de comerem outras crianças. Vejam só, eles não puderam tocar em Moisés. Eles estão gordos, enquanto muitos estão se enriquecendo com fumo, jogando fumo, veneno para o povo, cachaça, enquanto o mundo está se enriquecendo com cosméticos, coisas que vieram do inferno, planejados por demônios. E essa moda sumária, não, eles não podem engolir esse erro, esse engano religioso que destrói, que corrói, que mata, porque antes do homem ser um viciado, antes do homem, da mulher se entregar ao seminudismo e todas essas coisas, ela tem que ter uma religião falsa, ela tem que ter uma fé incorreta para viver incorretamente, porque quem tem fé correta vive corretamente. Antes de enganar o povo com suas religiões falsas, Satanás não pode de maneira alguma implantar os seus ditames, a sua sensualidade, suas provocações, seus sexos pervertidos e todas estas coisas no homem e na mulher. Antes de enganá-lo, antes de fazer com que ele tenha uma fé falsa, antes de engolir esses jacarés do século XX, estão gordos de comerem filhos de quem não tem a revelação. Mas eles não se engordarão, eles não teriam vida. Eu quero ver quem que viveria, comeria a minha custa, me vendendo cigarro, me vendendo cachaça, me vendendo para as mulheres santas esses cosméticos diabólicos que servem para mascarar Jezabéis e não filhas de Deus. Eu quero ver esses homens sobreviverem se o mundo tivesse somente cristãos verdadeiros. Mas os jacarés estavam gordos, eles estão gordos, mas chegará o fim deles, está chegando o fim, está chegando a hora. Está chegando a hora de você segurar na mão de Deus pelo sinal que Ele tem lhe dado. Qual é o sinal que Ele tem nos dado? Veio a coluna de fogo sobre um profeta de Deus, e a sua mensagem prova que ele é um profeta de Deus, não apenas por curas e maravilhas e ressurreição de mortos, mas pela sua essência, porque ela é corretiva, ela é verdadeira, ela não torce a palavra de Deus. Por isso é que nós somos salvos, redimidos do engano, os jacarés gordos, de comerem gente sem revelação, não podem enganar os filhos de Deus. O anjo da morte não pôde matar nenhum primogênito que estava sob o sinal. Ele matou muitos outros. Deus os abençoe, ouvintes. Continuem segurando nas mãos de Deus, que é sua palavra, sem ruptura alguma. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Pai. O Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.